Oi, eu sou o Zeca Pfeffer, sou sócio investidor na ARA. Eu vim aqui com o Joseph Nigri, junto com o Eduardo Hauen, aqui no Instituto Hauen. A gente veio falar um pouco dos dois temas juntos, que é longevidade e saúde. Agradeço aí o convite, Joseph, Zeca. Estou muito feliz aqui de poder estar com vocês, falando sobre longevidade e tudo que esse tema leva de informação para as pessoas. Eu que agradeço também o convite de estar aqui com vocês. Dr. Eduardo Hauen, sumidade no assunto, então é um prazer, uma honra e estou animado para bater esse papo. Edu, hoje eu sei que você atende muitos atletas do UFC, futebol também, alguns pilotos da Stock Car, né? E como que você enxerga os seus pacientes que gostam de performance, querendo chegar com mais de 100 anos de idade? É importantíssimo a gente falar isso hoje, porque para a gente chegar nos 100 anos de idade, nós temos que começar agora. A maior parte dos pacientes ali que são atletas de alto nível, atletas de elite como futebol, ou automobilismo, ou até a luta, muitas vezes esse paciente ele se expõe, tem muito risco, fratura, isso pode lá na frente ter uma artrose, uma deficiência, que quando ele tiver com 80, 90, 100 anos, piora a qualidade de vida dele. Então, como é que a gente faz com o atleta de futebol hoje para prolongar a carreira dele no futebol, né? Então, o atleta que se cuida, que cuida da alimentação, que cuida do peso, ele consegue jogar mais por mais tempo e se cuidar para que quando ele estiver aposentado, lá com o seu neto no colo, com 70, 75 anos, ele consiga andar. Então, esse cuidado é já. Então, esse atleta hoje que senta no meu consultório com 20 anos, 17, 16, 25, eu já estou cuidando dele e projetando a vida dele lá no futuro. Qualidade de vida, são dois termos aqui para quem está em casa, é o health span e o lifespan. Lifespan é matemática. Quantos anos a pessoa viveu? Olha, viveu 80 anos. E o health span é a qualidade de vida que ele viveu. Então é isso que a gente tem que avaliar, como a gente vai cuidar do nosso envelhecer. Quando você vê a pirâmide demográfica, você vê que o número de crianças e jovens está diminuindo e o número de idosos está aumentando. Eu venho do mercado imobiliário e eu vejo que no mercado imobiliário se lança muito produto para jovens, que é, na verdade, o mercado que está decrescendo. E não se faz produtos pensando na longevidade, né? E tudo isso que você falou, de socializar, de estar ativo, quer dizer, se você mora num lugar que proporciona isso, você vai acabar fazendo mais, né? Então, se você mora num prédio que tem quadra de tênis, você vai acabar jogando mais tênis. E se você mora num prédio que tem serviços e atividades, você vai automaticamente também acabar ficando mais ativo, não é verdade? A medicina mudou, né? Então a gente se adaptou. Todo médico tem que entender de geriatria, senão ele não vai ter mais paciente. Então eu atendo hoje pacientes com 90, 100 anos, 88, 79. Então o médico ele teve que se adaptar. E o mercado imobiliário, idem. E aí entra esse conceito age in place, né? Que é você envelhecer no seu próprio imóvel, porque as pessoas não querem ir para instituições e casas de repouso e asilos, quer dizer, quer estar num imóvel que é dela, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas, além de viverem mais, estão vivendo de forma mais ativa. Então ela quer sair, ela quer jantar, ela quer ir ao shopping, mas ela tem outras necessidades, né? Ainda mais com o avançar da idade, que ela precisa ir cuidando, eventualmente já tem uma doença crônica ou precisa fazer atividades específicas, né? E estamos falando de São Paulo, né, da Zeca, Joseph? São Paulo, impossível. Meu fisioterapeuta é Moema, meu ginecologista é em Genópolis. Não dá para fazer mais isso. Então a gente tem que concentrar no mesmo local, ali tem que fazer um microambiente que tenha tudo. Então imagina, uma pessoa que está ali, acorda, tem amiga, vai fazer fisioterapia junto, depois faz pilates, aí vão jogar, aí vão almoçar junto. Essa relação é uma facilidade. Primeiro que é uma facilidade tão grande para quem está ali, né? Ou seja, você criar esse ambiente protegido e para a família também, né? Olha, tanto, como é que eu daria essa atenção para o meu pai que eu não sou capaz de dar? Então eu falharia como filho? Será que eu teria uma culpa em relação a isso? Não, mas se a casa do meu pai está preparado para isso, se lá no meu pai eu tenho profissionais que estão cuidando dele, eu fico em paz. Que eu visitei um prédio em Nova York, e um prédio lindo, assim, entrei no lobby e falei, uau, quero morar aqui quando eu ficar velho. E a primeira coisa que tem na parede é uma programação.
né? Segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana, horários e todas as atividades. E é impressionante como tem atividade. Então você está morando num lugar que é como se estivesse num resort ou num cruzeiro, e passeios externos, cheio de programação, porque as pessoas que estão no envelhecimento ativo, você falou, elas não querem ficar sozinhas nem paradas. E nem dependente. E nem dependente, elas querem autonomia e querem, enfim, privacidade também, né? Ela quer ter o imóvel dela, mas ao mesmo tempo, quando ela quer encontrar as pessoas, ela desce lá nas áreas comuns do empreendimento e participa das atividades. Isso a gente tem que entender e respeitar. Muitas vezes a gente é egoísta e a gente quer, às vezes, trazer, por exemplo, minha mãe mora no interior. Eu quero trazer ela para cá. Mas ela não quer vir. Ela quer ficar na casa dela. Entendeu? Então a gente tem que respeitar. E essa independência, numa situação dessa, como vocês estão fazendo, isso é um respeito tremendo e, ao mesmo tempo, um cuidado. E muitas vezes eu fiz esse trabalho já. Mãe, o que você está fazendo aí? Você está sozinha, mãe? Vem para cá, tem suas netas aqui. Não, filho, mas eu quero ter minha casa. E se a gente conseguir criar uma situação, um ambiente que a gente respeite isso e ao mesmo tempo a gente sabe que ela está sendo cuidada, a gente acertou os dois lados. Edu, aproveitando para te fazer uma pergunta de um tema que você colocou, que é a saúde e as pessoas que querem começar a treinar com 70 anos, gostam de esporte e elas querem encurtar o caminho, né? E eu queria saber de você o que você acha, né, desses encurtamentos e se essa canetinha famosa faz bem para uma pessoa dessa idade, né? O assunto, né, revista, qualquer lugar, internet, andando na praça, qualquer lugar que você só ouve isso, né? Assim, as medicações é o avanço da medicina, brilhante. Quando bem indicado, excelentes medicações, diminui mortalidade, diminui infarto, diminui AVC, diminui diabetes, diminui apneia, diminui gordura no fígado, excelente as canetinhas. Agora, o que precisa ser bem indicado, acompanhado? Por exemplo, existem 3 perfis de cliente, o paciente 1, 2 e 3. O paciente 1 é o paciente que eu falo para ele, olha, você tem que fazer exercício, diminuir o álcool, vamos perder 5 quilos, o cara faz tudo, consegue fazer. Tudo bem. Agora tem essa pessoa que vai lá também, ela sabe que ela tem que perder peso, ela sabe que ela tem que diminuir o álcool, ela sabe que ela tem que tirar o açúcar, mas não consegue. Tem compulsão, tem fome, tem ansiedade. E esse paciente se beneficia da medicação. Agora existe o terceiro paciente. Esse é o paciente que a gente tem que estar atento. É o paciente que toma o remédio, come menos, mas come a mesma coisa. Ele come o pudim, come o docinho, come o bolinho, e aí não tem fome, não come a proteína, come menos, come pãozinho de queijo, perde massa muscular, perde peso? Perde. Aí na roupa cabe? Cabe, mas aumenta infarto, aumenta AVC, aumenta diabetes. E esse é o mau uso da canetinha. Agora, com bem indicada, uma excelente medicação. E com 70 anos? Excelente medicação. Então a gente sabe que os pacientes com 70 anos, com obesidade, a chance dele viver é muito pequena, poucos chegam aos 70 anos. Então a medicação, sendo bem usada, com um bom profissional, seguindo dieta, fazendo atividade física e tirando a compulsão da paciente, ajudando ele no controle do peso, essa pessoa com o remédio vai viver mais, ela vai ter menos dor no joelho, que começa a fazer o que? O isolamento social. Ela vai no clube, não, ficar em casa hoje, tem dor. Talvez a mensagem para o pessoal de casa, olha, procure um profissional habilitado, que seja um nutrólogo, ou um endócrino, um médico que tenha uma especialidade. Não o que eu vejo hoje, o paciente consegue as medicações sem receita, não sei como, elas tomam a medicação sem acompanhamento, tomam do jeito que elas acham que tem que tomar, continuam fazendo tudo que elas faziam errado, não mudou nada. Esse paciente ele vai pagar caro lá na frente, ele vai ser um magro sem músculo. Eu acho também legal a gente falar um pouco do acompanhamento de parte esportiva que a gente também vai ter dentro do Nahara, né? A gente vai ter uma academia muito legal com uma série de acompanhamento e atividades. Acho que seria legal você contar um pouco sobre esse tema. Acho que hoje o mercado imobiliário está umas tendências. Uma delas é chama de branded residence. São os apartamentos com assinatura, né? As pessoas, elas não só assinatura de marca, mas também de serviços.
né? Ter um spa e sauna e fazer massagem. E aí entra a camada da longevidade, né? Então, assim, tudo bem, eu quero tudo isso, mas eu quero também chegar lá bem. Eu tenho um avô de 95 anos que joga tênis 3 vezes por semana. Claro que é aquele tênis mais curtinho aqui, né? Mas ele dirige, vai ao clube, joga o tênis dele, ainda fica lá com os amigos, socializando. Se tem uma piscina, vai nadar mais. Se tem uma academia, vai treinar mais. E se tiver um profissional promovendo uma atividade, principalmente em grupo... E se tiver um campeonatinho, ele vai participar. Um torneio, não é? Então, isso tudo vai estimular e as pessoas querem isso. Então, a proposta é justamente ser uma marca. Então, branded residence. A pessoa fala, eu moro no Nahara. E isso está associado, não necessariamente com, sim, é alto padrão, a gente está falando de wellness, tudo, e luxo, mas é no sentido de eu moro num lugar onde eu cuido da minha saúde e, principalmente, se acontecer alguma coisa, emergência, eu tenho tudo lá à minha disposição. Então, os filhos ficam tranquilos, né? A pessoa está feliz, vive mais, vive melhor. Essa aqui é a ideia. Por isso que o nosso mote é mudar a maneira de ver e viver a melhor idade. E era aquilo que a gente falava, né? Chegar nos 70 era difícil, e ano a ano acho que vai mudando, né? Muita gente vem aos 80, 90, passa dos 100 anos, que nem a gente falou aqui, né? E esse conhecimento que a gente tem hoje no atleta de elite, né? Que é o treinando ali, o jogador de futebol da seleção brasileira, esse conhecimento que a gente tem ali de suplementação, de preparo para treino, a gente consegue fazer isso no cara de 70. É o mesmo suplemento ali, ele vai jogar o tênis dele, nós vamos dar lá palatinose, vai ter o whey protein. É o mesmo suplemento, não é outra marca. Não, a gente vai adequar para a fase que ele está, né? Então, talvez é outra dosagem. E o que a gente vê o idoso? O idoso para de jantar. Não, o idoso ele tem que comer mais proteína, ele absorve menos. Então, o idoso tem que comer de 1,5, às vezes até 1,8 gramas por quilo de proteína, e a pessoa jovem, 1,2 a 1,5. Hidratação também, né? Só que a percepção de sede diminui. E o idoso tem que beber mais água. Então ele tem que tomar mais proteína, tem que beber mais água. O que ele faz? Vai na sopa e no lanchinho e bebe menos água. Então essa adequação para a terceira idade, como tem que ter no ramo imobiliário, existe na medicina. Por isso que todo médico tem que estar preparado a atender idoso. São só os médicos. Eu estava outro dia falando com o pessoal de uma universidade. Falou, nosso mercado também está sentindo a inversão da pirâmide e a gente está criando cursos para a terceira idade. Minha mãe se formou há 5 anos. Em quê? Administração. Ó. Minha mãe entrou na faculdade, junto com o meu irmão, se formou. É uma revolução mundial isso. E às vezes a pessoa tem 70 e ela ainda tem mais 30, 40 anos de vida, ela começa uma profissão nova eventualmente. Isso que eu vejo toda hora, né? Quantos pacientes minhas de 50 a mais... Só recente deve ter umas 3 pacientes fazendo psicologia. 50 a mais. Olha que interessante. Mudança, mudou o mercado. Legal também que na área a gente também vai incentivar a terceira idade a estudar e fazer como as atividades, vai ter estudo de computação, vai ter um monte de temas legais para eles terem vontade de fazer com essa idade, né? Olha que interessante, né? Nós estamos vivendo mais, né? Só que lá atrás, lá no começo, estão com um problema sério. Molecada é o seguinte, iPad, celular, não sai mais, não faz exercício, videogame. Então essas crianças vão viver menos. Opa, calma aí, então a gente está tendo um problema, a gente está vivendo mais, a medicina melhorou, está evoluindo, mas lá atrás, que aumentou o sedentarismo, a gente está corrigindo rota, o tempo todo corrigindo rota. E agora a gente está tendo outro problema, né? Como é que no idoso eu vou controlar isso? Calma aí, eu vou aumentar o de tela, porque é importante para a cabeça dele também. Ele está sabendo mexer em celular, saber mexer no banco, saber responder o WhatsApp, ver os videozinhos da família. Mas, calma aí, ele tem que fazer exercício. Aí tem que ter o quê? Um educador físico, ter uma reunião, ter que ter um cuidado, porque se deixar o automático é cada vez menos esforço. E esse é um modelo na área, mais uma vez, né? A gente vê que, às vezes, ele está em casa, não vai querer ter vontade de sair do celular, e na área ele vai ter um monte de amigos, vai poder fazer atividades. Eu acho que a socialização é o grande diferencial, né? Que realmente quando você está sozinho, aí, o que eu vou fazer sozinho? Aí você liga a televisão, e você fica no celular. Mas quando você tem uma oportunidade de fazer alguma atividade, principalmente com outras pessoas, isso te motiva. Ou alguém, até que você falou do educador, alguém tem que fazer a função
que os pais fazem para os filhos, né? Desliga isso aí, vai lá, vai jogar bola, sai de casa. Quem vai fazer isso são os amigos. São os amigos. O educador físico, ele pode até tentar, mas assim, o amigo vai encher o saco dele, vai falar, meu, vamos jogar, tá faltando um aqui pra gente jogar aqui uma partida de alguma coisa. Mas o Zeca comentou do nosso empreendimento e a gente tem unidades que a gente vai alugar para jovens. Por quê? Você usou aqui o conceito da intergeracionalidade, que é fundamental, quer dizer, as pessoas precisam conviver não só com pessoas da idade dela, mas com pessoas de outras idades também. E a gente vai promover isso e esses jovens eles vão participar das atividades, a gente tem um mecanismo de incentivo financeiro para eles. E a ideia é justamente essa, quer dizer, ela está convivendo no mesmo condomínio, então conhece a pessoa pelo nome, fala, ô, seu Joaquim, cadê o senhor, não vai vir aqui jogar com a gente hoje, não vai participar daquela atividade, cadê? Como é que está aquela dor? Você começa a criar uma relação, uma empatia, uma conexão. A prática mostra que essa troca, quem se beneficia mais dela é o jovem, mais do que o idoso. Quer dizer, o idoso se beneficia, mas o jovem se beneficia mais ainda dessa troca de experiências, de conselhos de vida, histórias de vida. Quanto que um jovem desse aprende? Olha, o cara que se cuidou a vida inteira, o que não se cuidou. Porque já está entre nós as pessoas que vão viver mais de 125 anos. Né? Então, existia um conhecimento de limite biológico ali de 120, 125, mas com o avanço da medicina, conhecimento genético, com a tecnologia hoje de biohackers que existe, já vai ultrapassar isso com certeza. Então, nós temos que estar preparado para isso. Edu, me dá 3 dicas de que a pessoa pode envelhecer mais saudável hoje. Assim, 3 principais coisas que a gente pode fazer para envelhecer melhor. Acho que cuidado com a alimentação, Zeca. A alimentação é um pilar ali que nós somos o que nosso corpo faz com o que a gente come, sabe? Então, a gente vai ser lá na frente o que a gente faz hoje com a alimentação. Exercício físico. Então, reserva de músculo, tem que ter músculo. Tem algum tipo de exercício físico que você recomenda? A Organização Mundial da Saúde, que é um órgão que orienta, ele fala de 2 dias por semana de musculação e 150 minutos de aeróbico por semana. Então, 2 vezes na semana musculação e 150 minutos de aeróbico. Uma caminhada, uma bicicleta? 150 minutos, 150 a 300 de uma forma moderada ou 75 a 150 de uma forma mais intensa. E no idoso, exercícios de equilíbrio, por exemplo, o tai chi, o pilates, o treinamento de andar na mesma linha, subir e descer escada. Então, por quê? Porque uma grande incidência de mortalidade é a queda no idoso. Então, se a gente conseguir cuidar da alimentação, seguir as orientações que eu falei aqui do exercício físico e cuidar do sono, Zeca, a gente já tem os principais pilares. E o que ficou faltando, assim? Você pediu 3 para mim, mas não tem como a gente esquecer da socialização e o gerenciamento de estresse. O cara ficou a vida inteira, estresse no trabalho que a gente tem. E, cara, vale a pena. Às vezes a gente está cuidando da nossa empresa, que é o CNPJ, eu falo a muitos pacientes aqui, cara, você é um grande trabalhador, você está cuidando do seu CNPJ, mas e o seu CPF? Vamos cuidar do seu CPF. Para a sua empresa sobreviver, você tem que estar vivo. Então, vamos cuidar da saúde. E é isso. Edu, super proveitoso esse papo, cheio de dicas e insights, e eu adoro misturar real estate com saúde, com longevidade. Eu queria deixar o convite aqui para você e para todos que estão aqui ouvindo. A gente tem um stand de vendas, nosso primeiro empreendimento vai ser em Genópolis, na Alameda Barros, 562. Lá tem um decorado, tem uma maquete, tem um vídeo inspiracional. Nosso convidado de honra para conhecer o stand, e quem quiser também, está aberto todos os dias até às 19 horas. E eu que agradeço aí o convite de falar de algo que eu gosto tanto e tão importante. Parabéns, parabenizar vocês aí por tomar essa iniciativa, né, de mudar, né? Como mudou a medicina, como a gente está envelhecendo, vocês estão mudando o mercado imobiliário. Parabéns. Obrigado. Obrigado.